Olá, meu querido estudante, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre função exponencial. Muito bem, a função exponencial é uma função de R em R que associa a cada x um f de x igual a elevado a x, onde esse a é um número estritamente positivo e diferente de 1. Ou seja, a função exponencial ela possui a sua variável no expoente, ou seja, a gente vai ter aqui uma base fixa, né, um número real, uma constante, certo? E a gente vai ter a variação então no expoente, a variável x está justamente no expoente, ou seja, a gente vai trabalhar aqui com potências na base A, certo? Bom, e é justamente por isso, né, que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo uma aula sobre propriedades de potências, certo? Então, se você de repente tem aí alguma dificuldade ainda em trabalhando com potências, eu sugiro que você assista essa aula aqui antes de voltar para esse vídeo aqui, tudo bem? Muito bem, então vamos lá. Vamos então fazer um exemplo para a gente perceber mais ou menos como é que funciona o comportamento, para a gente começar a estudar o comportamento dessa função exponencial. Bom, eu vou tomar aqui dois exemplos. Um onde eu tenho a igual a 2, certo? Então, vou tomar aqui o primeiro exemplo. Eu vou fazer a igual a 2, certo? E eu vou fazer também depois a igual a 1 meio, certo? Então, quando a igual a 2, então a gente fica com a função f de x igual a 2 elevado a x, certo? E aí aqui eu vou registrar alguns valores, né? Alguns valores da minha função. Então, eu vou atribuir valores para x, eu vou atribuir valores para y, certo? Então, por exemplo, quando eu tomar x igual a menos 3, né? Quando eu tomar, por exemplo, x igual a menos 3, então eu vou obter f de menos 3 igual a 2 elevado a menos 3, que como nós aprendemos, né, o expoente fracionário, né? Tá lá na nossa aula que eu deixo aqui na descrição do vídeo. Isso é 1 sobre 2 ao cubo, ou seja, isso é 1 oitavo, certo? Então, isso aqui é 1 oitavo. Quem é f de menos 2? F de menos 2 é 2 elevado a menos 2, que por sua vez é 1 sobre 2 ao quadrado, que é 1 quarto. Então, o valor menos 2 está associado a 1 quarto. F de menos 1 igual a 2 elevado a menos 1, que é 1 meio. Então, menos 1, 1 meio. F de 0 é 2 elevado a 0, e nós sabemos que todo número elevado a 0 é igual a 1, certo? Então, isso aqui é 1. Muito bem. F de 1 é igual a 2 elevado a 1, que é igual a 2. F de 2 é igual a 2 ao quadrado, que é 4. F de 3 é igual a 2 elevado ao cubo, que é 8. Muito bem. Então, aqui a gente já tem alguns valores. Nós vamos então marcar esses valores no plano cartesiano para a gente ter uma noção do comportamento do gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Então, eu vou marcar aqui. Primeiro, vou marcar os valores aqui do lado direito, tá? Então, perceba aqui no zero, né? Na origem, vale 1, né? Passa por aqui, certo? No 1, f de 1 é igual a 2, então passa por esse ponto. F de 2 é igual a 4, então vai passar aqui nesse outro ponto. F de 3 igual a 8. Então, vai passar aqui nessa altura. Perceba que já está ficando bastante alto, né? A gente não vai
colocar mais nenhum ponto aqui, não temos espaço para isso, né? Certo? Do lado esquerdo, f de menos 1 igual a 1 meio. Então, 1 meio vai estar aqui. F de menos 2 igual a 1 quarto. 1 quarto é a metade de 1 meio, então vai estar aqui. Então, passa por esse ponto. Certo? E f de menos 3 igual a 1 oitavo, ou seja, metade de 1 quarto, ou seja, vai ser mais ou menos essa altura aqui. Muito bem. Então agora vamos ligar esses pontos, certo? Vamos ligar aqui os pontos. Então a gente vai ter o seguinte comportamento. Muito bem. E esse aqui é o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x. Muito bem. Vamos agora fazer o nosso exemplo com uma função g, tá? Onde o nosso a vai ser 1 meio, certo? Só para a gente comparar aqui algumas coisas. Então agora eu vou fazer a igual a 1 meio, certo? Então a gente vai ficar com g de x, vou chamar de g, certo? Que eu vou colocar ali no mesmo desenho, para a gente não confundir. 1 meio elevado a x, certo? Bom, vamos lá. Então vamos atribuir alguns valores para x e aí a gente vai obter os valores correspondentes em y, certo? Eu vou aproveitar essa nossa tabela aqui e vou só acrescentar os valores de g, certo? Então aqui para o y aqui, que eu vou colocar aqui em azul, é referente à função g, tá? Só para a gente aproveitar aqui o nosso espaço. Então, muito bem. Então, quando eu tenho menos 3, como é que vai ficar o g de menos 3? Certo? Então, g de menos 3 é igual a 1 meio elevado a menos 3, ou seja, eu vou inverter, né? Então fica 1 sobre 1 meio elevado ao cubo, correto? Isso é 1 sobre 1 oitavo. Então, quando você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, isso aqui vai ser 8 sobre 1 vezes 1, ou seja, vai ser simplesmente 8, certo? Então, você tem aqui igual a 8. Muito bem. Então, aqui vai ser 8. Muito bem. Quem vai ser, então, o g de menos 2? Então, isso é 1 meio elevado a menos 2, ou seja, isso é 1 dividido por 1 meio elevado ao quadrado, que por sua vez é 1 sobre 1 quarto, ou seja, simplesmente 4. Então, aqui vai ser 4. Muito bem. Quem vai ser g de menos 1? G de menos 1 vai ser 1 meio elevado a menos 1. Ou seja, o inverso de 1 meio. Isso é 2. Certo? Quem vai ser g de 0? G de 0 é 1 meio elevado a 0. E todo número elevado a 0 é 1. Quem vai ser g de 1? G de 1 é 1 meio elevado a 1, ou seja, o próprio meio, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. G de 2, 1 meio elevado
ao quadrado, ou seja, isso é 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1 quarto. E finalmente, g de 3, né? Vamos aqui registrar. Aqui deu 2, 1 meio, 1 quarto. E g de 3, finalmente, 1 meio elevado ao cubo igual a 1 ao cubo sobre 2 ao cubo, ou seja, 1 oitavo. Muito bem, então agora vamos marcar os valores aqui e esboçar o gráfico da função g de x igual a 1 meio de x. Então perceba o seguinte, bom, começando aqui pelo nosso lado direito. Então, em 0, ela também aqui passa aqui no 1, né? Certo? Também passa aqui. Em 1, ela vale 1 meio. Então, vai passar por esse valor, por esse ponto, né? Em 1, ela vale... Ou em 1 eu já marquei, né? Ela vale 1 meio. Em 2, ela vale 1 quarto. Ok? Em 3, ela vale 1 oitavo. Muito bem, do lado esquerdo, menos 1, ela vale 2. Então, passa por aqui. Em menos 2, ela vale 4. Muito bem. E em menos 3, ela vale 8. Muito bem. Então, agora vamos unir aqui os pontos. Certo? Então, esse aqui seria o gráfico da função g de x igual a 1 meio elevado a x. Então, eu quero fazer as seguintes considerações. Perceba que os gráficos se cortaram, né, se interceptaram no eixo y, né, justamente na altura aqui igual a 1. Isso é coincidência? Não, isso não é coincidência. Por quê? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer algumas ponderações. Né? Isso não é coincidência. Por quê? Porque a gente sabe que, das propriedades que a gente tem de potência, todo número elevado a zero, né? Com exclusão, né, da base zero, né? Todo número elevado a zero, ele é igual a 1. Então, uma das primeiras propriedades que a gente deve ressaltar é justamente essa. Né? A elevado a zero é igual a 1. Ou seja, significa que eu sempre vou ter essa coordenada, toda a minha função exponencial, ela vai passar pelo eixo y aqui na altura 1. Segunda observação que a gente faz, perceba que 2 é maior do que 1. E quando eu tomei a igual a 2, a função ela foi crescente. Né? Isso também não é coincidência. Eu não vou provar esse resultado aqui, né? A gente precisaria de uma ferramenta matemática um pouco mais robusta para poder fazer essa demonstração. Então, eu vou apenas colocar como observação, né? Que A maior do que 1 implica que f é crescente. Né? F de x igual a elevado a x. Né? Ou melhor, eu vou colocar só a elevado a x. Né? Implica que a elevado a x é crescente. Certo? Por sua vez, quando a está entre 0 e 1, né, lembra que eu estou assumindo sempre o a positivo e diferente de 1. Então, esse aqui é o caso onde a gente tem aqui, né, com 1 meio, né, que é entre 0 e 1, a função ela é decrescente. Né? Isso também não é coincidência. A elevado a x é
decrescente, certo? Mais uma vez eu ressalto que a gente não vai fazer demonstração desses resultados, certo? A gente vai assumir essas propriedades aqui como verdadeiras, justamente porque a demonstração passa por uma ferramenta matemática que a gente, até aqui no momento, a gente não dispõe, certo? Então, para facilitar o entendimento, a gente vai apenas enunciar algumas propriedades. Bom, muito bem. A outra propriedade que a gente observa é o seguinte: perceba que todos os dois gráficos das funções ficaram acima do eixo x, né? Ficaram acima do eixo x. Isso também não é coincidência. Isso significa que a elevado a x é sempre positivo para todo x pertencente aos reais. E a outra observação que a gente faz é o seguinte: bom, quando o a é positivo, e aí eu vou tomando valores cada vez menores, né? A nossa função, como ela é crescente, então ela vai, no sentido negativo, ela vai diminuindo seus valores funcionais. Vai diminuindo, porém nunca toca o eixo x, porque é sempre estritamente positivo. Então eu vou me aproximar aqui do eixo x, tanto quanto seja possível imaginar à medida que eu ando para a esquerda. Da mesma forma, com a função decrescente g de x igual a meio de x, eu vou me aproximar do eixo x, tanto quanto seja possível imaginar, à medida que eu vou caminhando aqui para a direita. Ou seja, a gente diz que o eixo x é uma assíntota, né, ao gráfico da função a de x, quer seja o a positivo ou entre 0 e 1, né, o eixo x vai ser uma assíntota. O que é uma assíntota ao gráfico? É uma reta que se aproxima do gráfico tanto quanto seja possível imaginar. Ou seja, à medida que eu vou avançando, essa distância é cada vez menor, porém nunca toca. Então a gente tem aqui algumas observações, eu vou pontuar aqui, certo? Essa é a primeira, né? Essa é a segunda, essa é a terceira, certo? E a quarta, que eu vou pontuar, é justamente essa, né? Que o eixo x é uma, né, assíntota, é uma reta assíntota, né? É uma assíntota. Ou se você preferir, você pode colocar, né, a reta y igual a 0, né, que é o mesmo eixo x, é uma assíntota ao gráfico de a elevado a x. Ou melhor, vou escrever que agora a função é de f de x igual a elevado a x. Muito bem. Então, com essas propriedades aqui, a gente já vai ter capacidade suficiente de explorar, né, o conceito de função exponencial. Eu não demonstrei nenhuma delas, mas isso vai ser suficiente para a gente explorar esse conceito. E a última observação que eu faço, né, é uma questão que naturalmente deve aparecer aqui na cabeça do aluno quando ele olha para esses dois gráficos, né? Tem uma simetria entre o gráfico da função f de x igual a 2 elevado a x e o gráfico g de x igual a 1 meio, né, elevado a x. Uma simetria em relação ao eixo y. Perceba que os gráficos são como se fossem espelho uma da outra, né? Isso aqui é justamente conteúdo da minha observação, né? Note que se eu tenho 1 meio elevado a x, que é a minha função g, nada mais é do que 2 elevado a menos 1, né, elevado a x, utilizando a propriedade de potência, né, eu conservo a base múltipla dos expoentes, isso é 2 elevado a menos x. Ou seja, existe uma simetria em relação ao eixo vertical, uma vez que essa aqui é a base da minha função f, essa aqui é a base da minha função g, e elas são iguais quando eu tenho o x com sinal contrário. Ou seja, de fato eu justifico essa simetria em relação ao eixo vertical, ok? Muito bem, então nessa descrição aqui dos vídeos, eu também deixo uma lista de exercícios e a partir da nossa próxima aula a gente vai então trabalhar a resolução de alguns desses problemas da minha lista, tá ok? Então te vejo no nosso próximo vídeo.